Bom, pessoal, então, seguindo, né, nos vídeos aí sobre estatística descritiva, nesse vídeo nós vamos falar aí sobre observações, variáveis e matriz de dados, tipos de variáveis e relações entre variáveis. Então, uma matriz de dados, basicamente, né, é uma tabela onde nós estamos aí com observações, que a gente também pode chamar de casos, e nós temos variáveis, né, nas colunas, né? Então, nas linhas nós temos as observações, né, relativas às variáveis que estão nas colunas. Então, uma variável, né, elas representam características dos elementos observados e ou medidos em uma população ou amostra importante, né, sobre as mesmas condições. E essas variáveis elas se subdividem em variáveis quantitativas e qualitativas. Uma variável quantitativa, a gente também se refere a elas como variável numérica, são variáveis que tomam valores numéricos, né, são sensíveis a operações aritméticas como a soma, subtração, média, multiplicação, divisão e uma série de outras operações que a gente já está acostumado. Enquanto que uma variável qualitativa, né, que também pode ser chamada de variável categórica, ela possui atributos limitados a um determinado número de categorias, que podem ser, inclusive, né, representadas por números, mas que não são sensíveis a operações aritméticas. Essas variáveis também se subdividem, né, em outros tipos, né, de situações. Por exemplo, a variável quantitativa, ela se subdivide em variável discreta e contínua. A gente diz que uma variável é discreta quando a gente consegue contar os seus elementos. Então, a gente chama aí de variável discreta uma variável que é contável. Como exemplo, né, nós temos chutes a gol, número de cliques em uma página da internet, número de jogos que foi realizado na Mega Sena, entre outras, né, variáveis que a gente conseguiria contar. Uma variável ela é dita contínua quando a gente não consegue contar, né? Porque, enfim, possui um número infinito de valores, né? Não enumerável, que a gente costuma dizer, infinito não enumerável, né? Como exemplo, nós temos a altura, você pode ter a altura 1,81, 1,811, 8,812, 8,8112, enfim, não tem limites, né? E isso vale também para o peso, para o preço de uma ação, que pode ser qualquer preço, né, qualquer valor positivo, certo? E assim estão subdivididas as variáveis quantitativas, né? Então é importante essa nomenclatura para a gente poder avançar no futuro em assuntos um pouco mais detalhados, né? A variável qualitativa também é subdividida em dois casos, né? Nós dizemos que uma variável qualitativa pode ser ordinal ou nominal. Ela é dita ordinal quando os seus elementos eles têm uma ordem associada, uma ordem natural, né? Por exemplo, excelente, bom e péssimo, né? Péssimo é pior que bom, que é pior que excelente. Então, são categorias que seguem uma ordem, né? No caso, essa variável poderia ser uma variável relativa a menção ou resultado, enfim. Uma variável qualitativa ela é dita nominal quando ela é relativa a nomes, né, que não necessariamente seguem uma ordem. Por exemplo, sexo, cor, naturalidade são variáveis que não possuem uma ordem. Feminino, masculino, não existe um melhor do que o outro, né? Pardo, branco, preto são cores também que não têm uma ordem, não tem um melhor do que o outro. Naturalidade, né? O brasileiro, o argentino, o alemão, o americano não são diferentes entre si, ok?
Então, para fazer aí um exemplo, nós vamos utilizar os dados de solicitação de remoção de conteúdo do Google. Eu não lembro exatamente, mas eu acredito que sejam dados de 2012 ou 2013. Então, a gente tem uma matriz de dados e nas colunas nós temos algumas variáveis, ok? Então, primeiro a gente tem aí o nome, a sigla, na verdade, né, que representa o nome dos países. Então, aí são muitos países, então eu coloquei alguns, né, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, e em cima disso a gente vai fazer uma análise dessas variáveis associadas aí. Então, a primeira variável seria o número de solicitações de remoção de conteúdos feitas ao Google. O que seriam essas solicitações de remoção? Né, no Brasil, o pessoal ficou aí bastante atento, principalmente nos noticiários, sobre políticos que solicitaram ao Google para retirar notícias associadas a seu nome. E, enfim, esse é um exemplo de situação em que você pode solicitar remoção de conteúdo. Então, essa variável RE_CTO, ela representa o número de solicitações de remoção de conteúdo feitas ao Google. Então, a Argentina teve 21 solicitações, a Austrália 10, a Bélgica menos que 10, o Brasil 224, os Estados Unidos 92 e assim por diante, né? Então, como é uma variável numérica, ela é uma variável quantitativa. E como a gente consegue contar os elementos, ela é uma variável quantitativa discreta, ok? A variável seguinte representa o percentual de solicitações de remoção de conteúdo cumpridas pelo Google, né? Qual foi o percentual dessas solicitações que foram cumpridas? Então, na Argentina, por exemplo, foram solicitadas 21 e foram cumpridas pelo Google 100% delas. O percentual é um valor que varia de 0 a 100% ou de 0 a 1, e é um número que a gente não consegue contar, porque você pode ter, por exemplo, 10%, 10,1%, 10,12%, 10,123%. Então, como a gente não consegue contar, essa é uma variável quantitativa contínua. A variável seguinte, nós temos o número de solicitações de dados de usuários investigados criminalmente. Então vejam aí, a Argentina tem 134, o Brasil 703, os Estados Unidos 5.950. De novo, é uma variável que a gente consegue contar, portanto, variável quantitativa discreta. Em seguida, nós temos o percentual de solicitações de dados de usuários investigados criminalmente cumpridas pelo Google. Mais uma vez, percentual, né, não conseguimos contar, variável quantitativa contínua. Em seguida, nós temos o hemisfério em que se situa esse país. Por exemplo, a Argentina está no hemisfério sul, o Brasil também. A Bélgica está no hemisfério norte e os Estados Unidos também. Então, o hemisfério norte-sul não tem um hemisfério melhor do que o outro, né? Então, não há ordem. Então, você tem aí um caso de variável qualitativa nominal. Enquanto que a variável seguinte, o IDH, né, que representa o Índice de Desenvolvimento Humano, ele tem uma ordem associada. Né? Você tem, por exemplo, né, IDH baixo, médio, alto, muito alto, ok? Nesse momento, né, esses países que estão aparecendo aí, todos eram muito altos, com exceção do Brasil, que era alto. E como existe uma ordem, né, associada a esta variável, nós dizemos que ela é qualitativa ordinal, ok? Em seguida, né, eu vou comentar sobre relações entre variáveis. Nós temos aí um gráfico, né, onde nós temos aí peso em libras, preço em dólar. Poderia representar, por exemplo, né, o preço de um determinado metal precioso, por exemplo, né, em função do seu peso. Então a gente percebe no gráfico, né, aí cada bolinha dessa simboliza, né, um peso associado a um preço, que a gente consegue observar em um certo movimento de subida, né, de forma que aparentemente quanto maior o peso, maior o preço.
Quando isso acontece, né, nós dissemos que essas variáveis são associadas de alguma maneira. Eu tracei aí uma linha laranja representando aí o que parece ser a tendência de relação entre essas duas variáveis. Então, quando elas apresentam alguma conexão, a gente diz que elas são associadas ou dependentes. Essa associação ela pode ser positiva, que também utilizamos o termo diretamente proporcional, ou elas podem ser negativa, né? Ela pode ser negativa e que a gente usa o termo inversamente proporcional. Então, positiva significa se um aumenta, uma variável aumenta, a outra também aumenta. Negativa significa se uma variável aumenta, a outra diminui. Se duas variáveis não são associadas, a gente diz que elas são independentes. Então, deixando claro que esse tipo de gráfico, que a gente chama de gráfico de dispersão, e essa associação que estamos falando, são associações para variáveis numéricas ou quantitativas, ok? Não se esqueçam de acompanhar aí o site, né, do professor James, que é o passeioaleatório.com. Né? Lá tem as playlists, né, já organizadas, tem outras informações e curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo vídeo. Um forte abraço para vocês.